Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Stênio Moura, se você não me conhece, e hoje eu vou te ajudar a aprender a identificar os seus horários mais produtivos. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, dar seu joinha, fazer seu comentário depois do vídeo, me dizendo qual foi o principal insight que você tirou desse vídeo aqui. São dicas muito rápidas para melhorar a sua produtividade. Minha missão é te mostrar que produtividade não é com loucura, produtividade não é com cagação de regra, você não tem que fazer nada, você precisa primeiro se conhecer e entender o seu sistema, a sua trajetória com a produtividade. É fazer melhor de fato, não é fazer mais, não é fazer mais rápido, esqueça essas coisas, tá bom? Eu falo aqui muito de comportamento, eu falo aqui muito sobre o que você pode mudar que está no seu controle e que você tem os recursos para isso, tá bom? Então, como identificar seus horários mais produtivos? Veja só, um estudo sobre o ciclo circadiano e cronotipo, ou seja, o seu relógio biológico foi feito, ganhou prêmio Nobel, você pode pesquisar aí no Google, ciclo circadiano, você vai ler tudo sobre isso. O que o ciclo circadiano diz, né, essa teoria, esse estudo? De que cada pessoa tem um relógio biológico. Cada pessoa se sente melhor em uma determinada hora do dia. Ele divide mais ou menos em manhã, tarde e noite, para a gente facilitar um pouco a explicação. Então você precisa reconhecer quais são os seus melhores horários. É tão simples quanto isso, gente. O grande ponto é que a gente fica tentando seguir padrões da sociedade. A gente, por vezes, precisa seguir os horários da empresa. Só que você, uma vez que enxergar os horários que você precisa trabalhar na empresa, você precisa entender quais são os melhores horários para cada tarefa. Então vamos supor, você vai, e eu vou deixar aqui para você no vídeo um link de um teste que você pode fazer para descobrir o seu cronotipo, se você é uma pessoa mais matutina, se você é uma pessoa mais vespertina ou noturna. Provavelmente você já sabe qual que é o seu horário mais produtivo. Você se percebe, você já vive há muito tempo com você mesmo e você sabe qual é o seu melhor horário. Mas nesse teste, que é um teste do Instituto do Sono, você vai ter uma noção melhor, tá? Algumas perguntas é bem rapidinho de fazer. Mas olha só, vamos supor que você seja uma pessoa noturna e o seu trabalho é das 9 da manhã às 6 da tarde. Stênio, como é que eu faço se o meu trabalho é das 9 da manhã às 6 da tarde? Veja, se você entende e percebe que você é uma pessoa mais noturna, tente fazer as atividades que demandam mais energia mais no final da tarde, entre 3 e 6 da tarde. Pegue o período da manhã para atividades que demandem menos a sua energia. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente quer seguir um padrão, às vezes a gente ouve o nosso chefe fala assim, não, faça as coisas de manhã é o horário mais produtivo, de manhã você tem mais energia. Depende. Então o primeiro passo é você se perceber. O segundo passo, faz o teste aqui do Instituto do Sono que eu vou deixar no link. O terceiro passo é, a partir da minha consciência, quais são as atitudes, quais são os comportamentos que eu vou tomar para que o meu dia seja mais produtivo. O que significa um dia mais produtivo? Um dia onde eu consigo me relacionar com as pessoas, um dia que eu consigo executar os projetos que eu preciso executar com foco, com concentração, com energia canalizada para gerar resultado, o dia que eu consigo saber qual a melhor hora para eu dormir, qual a melhor hora para acordar, qual a melhor hora de eu fazer os meus rituais. Porque o que eu tenho percebido é muitas celebridades ou pessoas muito grandes no mercado falando o seguinte, olha, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que tomar banho gelado e nada disso precisa. Primeiro, não importa a hora que você acorda, importa o que você faz enquanto está acordado. Isso sim, não importa se acorda às 5 da manhã ou às 9 da manhã. Você precisa saber o que você faz com as 24 horas que você tem, quais são os seus compromissos, o que é prioridade para você, o que é importante na sua vida. Você ter claro que não é só trabalho. Você precisa olhar para o seu dia com atenção e com vontade de querer resolver e falar o seguinte, pera, quais são as horas que eu produzo melhor? Não, já percebi que as horas que eu produzo melhor são os horários pela manhã. Stênio, eu gosto de produzir de manhã, então para mim não tem problema acordar cedo. Por vezes e muitas vezes sim, eu acordo às 5 da manhã. As pessoas acham que é porque eu falo que não tem que acordar às 5 da manhã, que eu não acordo às 5 da manhã. Não, eu me conheço. Eu sei, eu gosto de ver o sol nascer, só que para acordar às 5 da manhã eu durmo 9h30 da noite. O que não dá é para você seguir uma regra onde você tem que acordar às 5 da manhã, só que você não consegue dormir antes da meia-noite. Você vai dormir 4, 5 horas por noite, vai ficar absolutamente exausto e não vai render. E você vai falar, cara, só comigo não funciona esse milagre da manhã. Não, é porque as coisas precisam estar no seu lugar.
E para você tomar qualquer decisão, primeiro você precisa entender o que funciona para você. Não adianta você seguir regra se aquilo não se adapta à sua realidade. Você identifica os seus horários a partir da percepção, e aqui tem uma frase muito legal que o padre Fábio de Mello diz, que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte: nós moramos pouco em nós. Para pensar nisso. O que significa isso? Autoconhecimento. A gente se percebe pouco, a gente percebe pouco o que faz bem e o que faz mal para nós. A gente prefere seguir uma regra do que entender qual a nossa trajetória, qual o nosso caminho. O que funciona para nós não funciona para outras pessoas, o que funciona para mim talvez não funcione para você. Eu compartilho aqui com vocês algumas percepções em relação à produtividade, alguns exemplos da minha vida, algumas técnicas que sim, são comprovadas até cientificamente que funcionam, mas você precisa testar na sua vida. Tá bom, você não sabe qual é o seu horário, faz o teste. Qual o seu cronotipo? Faz o teste. Tá bom, mas tá falando que eu sou matutino, mas eu não consigo acordar de manhã. Tenta ir dormir cedo e acordar cedo. Se o teste está falando a partir daquilo que você se sente, porque o teste ele é científico, testa. Testa acordar cedo, mas dorme cedo. Tente dormir no mínimo 7 horas por noite. Por quê? Independentemente da hora que você acorda ou vai dormir, dormir às 7 horas seguidas significa que você vai ter uma recuperação mental, uma recuperação neural. E faça o seguinte, não fique acordado a madrugada inteira, porque o horário da produção de melatonina é exatamente no meio da madrugada, entre 2 e 4 da manhã. Às 3 da manhã você precisa estar dormindo para a produção de melatonina no seu corpo acontecer, senão o seu relógio biológico vai ficar distorcido. Ah, Stênio, mas já faz anos que eu passo a madrugada acordado e de dia eu durmo. Isso pode estar causando algum prejuízo para você, especialmente cognitivo e de envelhecimento das suas células. Uma aceleração do envelhecimento das suas células. Eu não sou médico, eu não sou especialista em ciências moleculares, mas eu sei dizer que a noite foi feita para dormir e o dia foi feito para acordar. Há pessoas que preferem e que o cronotipo está mais adequado para acordar mais cedo, outras um pouco mais tarde, tá tudo certo. Você não tem que acordar às 5 da manhã, você pode acordar no horário que faz bem para você. Mas veja quais são os horários ao longo do dia que você tem uma energia maior, que você drena um pouco a sua energia. Por exemplo, para mim, de manhã até a hora do almoço, a minha produção é absolutamente focada. Eu tenho muita energia, eu tenho muita capacidade cognitiva, então eu consigo falar, eu consigo produzir. À tarde, minha energia cai. E não independe se eu acordar 5, 6, 7 ou 8 da manhã, minha energia à tarde cai. Então eu escolho atividades do período da tarde que demandem menos da minha energia. Então, por exemplo, eu sempre prefiro fazer as reuniões à tarde. Por quê? Reuniões me fazem me conectar com outras pessoas. Então, quando eu tenho outras ideias vindo de outros lugares, o meu cérebro começa a ferver, começa a produzir mais ideias. Sozinho eu tenho muita dificuldade à tarde. À noite eu preciso descansar. O ano passado inteiro eu dei aula durante a noite em 2 dias da semana. Isso acabou com a minha energia. Então eu começo a tomar decisões a partir do que faz bem para mim. E não adianta você falar, Stênio, eu não posso tomar essas decisões. Pode, mas você primeiro precisa entender o que faz bem para você e o que não faz. O que não faz sentido é a gente continuar tomando decisões que fazem mal para a gente. Qual a lógica disso? Então, se você entendeu o que eu quero dizer, faça esse teste e comece a se perceber. Qual o horário mais produtivo para você? Como identificar? Se percebendo, mergulhando no autoconhecimento. Isso é autoconhecimento também. Isso vai gerar mudanças de comportamento e, consequentemente, mudanças de resultados. E aí, quando esses resultados vierem, você vai entender que faz sentido tomar esse tipo de decisão. Beleza? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e me conta o seu principal insight nesse vídeo. Eu quero saber quais são as suas dificuldades, o que faz sentido para eu continuar falando aqui sobre produtividade. Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem aula aberta aqui no meu canal, então estejam comigo e vamos construir essa produtividade para a vida real. Essa produtividade sem ser essa produtividade tóxica de fazer. Não, essa produtividade de fazer melhor, essa produtividade de querer viver uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e equilibrar mais essas áreas, né? Lado pessoal, lado profissional, tem tempo para tudo, tá bom? Tamo junto e até semana que vem. Fui!